vamos estar cantando essa última canção, que eu acredito que todos conhecem esse texto bíblico. Quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Esse texto, quando eu leio, parece que eu estou vendo a despedida de Cristo com seus discípulos, para ele ir ao Calvário. Então ele dá todos os conselhos. Depois ele vem no capítulo 15 com a videira, complementa no capítulo 16 de São João. Então nós queremos deixar essa mensagem para você nesta noite. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele manifestarei, a Ele, a Ele. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu
Agora em agosto, dia 3, não sei quando é o primeiro domingo de agosto, eu completo 49 anos que participo de celebrações da Ceia do Senhor. Sempre como igreja. Aos 22 mudei da função, mas sempre como igreja. E eu sempre tive cuidado. Isso eu aprendi no ambiente que fui criado. Porque era uma igreja sempre muito preocupada com a liturgia. Foi precursora de muitos desses movimentos jovens de música. Mas a liturgia, ela baliza o andamento das coisas, ela ensina. E a ceia do Senhor sempre foi uma oportunidade para ensino. Eu sempre tive cuidado para que não fosse tomado pela mesmice que muitas vezes celebramos a ceia. Os batistas no tempo da Reforma, isso me sugere uma outra palestra para o tema da Reforma. O problema é achar quem. Os irmãos, isso vem uma herança desde o tempo do pastor Djalma. Os irmãos são muito respeitados por quem vem falar aqui. Mas os batistas foram chamados de rebeldes na maneira de celebrar a ceia, porque, claro, Jesus está presente, mas não são os elementos que conduzem essa presença. E na época éramos chamados de rebeldes porque entendíamos a celebração da ceia não como sacramento, mas entendemos que a função da ceia, também didática, ela nos traz à memória o sacrifício que Jesus fez por nós. Isso faz parte da missão. Isso faz parte da visão que Jesus estabeleceu para a igreja. Esses são pilares para a igreja. A forma como ela pode fazer e quer fazer pode diferir desde que tenha o amém bíblico. O assim seja do texto bíblico. Desde que tenha o selo. Quando eu entendo que a igreja, como missão e visão, faz opção por grupo A ou grupo C, em detrimento às vezes de outros grupos, eu preciso entender se isso tem selo da palavra de Deus. A partir dos anos 90, nós fomos tomados por uma tentativa de empresariar a igreja. E eu me lembro muito dos congressos que frequentei, eu também, de certa forma, fui impactado por isso. Do princípio que a gente faz na igreja o que gosta. E eu fiquei indagando, e aquilo que é necessário? Então, quando eu penso na missão e visão da igreja, ela está estabelecida aqui nesse texto. O Senhor diz que toda autoridade foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, é o texto de Mateus 28. Uma igreja nunca se perde na sua visão e missão se ela entende isso aqui.
Não são métodos empresariais que determinam a visão e a missão da igreja. Porque esses métodos variam de geração em geração. Mas é o texto da palavra de Deus. E Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, todas as nações, todas as nações. Isso começa em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Às vezes nós pensamos que o nosso dinheiro substitui, o nosso, se é que temos, eu penso que vem do Senhor, Ele nos dá. Nós pensamos que o dinheiro substitui o testemunho, mas não substitui o martírios. Missões se faz primeiro com vidas, com testemunho pessoal. Antigamente, quando se ia analisar o candidato a um seminário, naquela época, passávamos por uma comissão grande nas igrejas, e uma das indagações, como éramos em termos de testemunho com os nossos próprios familiares, com o bairro que morávamos, com a igreja que frequentávamos. Se na condição de membros de igreja, e como membros de igreja, nós nos apresentávamos aptos para o ministério, porque o ministério pressupõe martírios, testemunho. E Jesus disse: estabelece, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se batiza alguém que já é crente. Não é o batismo que nos torna crentes em Jesus. Não é o batismo que é causa da graça, mas é efeito da graça que já está em nós, na medida que entendemos e compreendemos Jesus como Salvador pessoal. Por isso o batismo não salva. O batismo é obediência. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E uma das coisas que Jesus nos mandou, nos orientou, como ensino, como didaque da igreja, o didaque da igreja, é a celebração coletiva do ato memorial da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ato coletivo da comunidade local. Não é um ato de cerimônia de casamento onde se dá ceia aos noivos. Como talvez uma imitação da hóstia. É ato coletivo. É ato da comunidade. É ato que se faz presente. É ato que é dito como forma imperativa, na qual eu sou o sujeito que obedeço, mas o Senhor tem uma voz para isso. 1 Coríntios 11, 24 diz: e havendo dado graças, em referência ao pão, isso é meu corpo que é dado, que é quebrado, que se deixou quebrar. A forma verbal está na voz passiva. Que se deixou quebrar. Jesus tinha poder e tem poder, e tinha o poder para não se deixar quebrar. Mas Jesus se deixou quebrar. Isto
Isto é meu corpo que é por vós. O texto grego traz dado. Quebrado. Isso pode ser ilustrado especialmente quando partilhamos o pão, quebrando, que numa comunidade maior fica mais difícil. Fazer isto em memória de mim. É interessante que o fazer significa agir corretamente diante daquilo que Jesus ensina. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei. Isso aqui é liturgia. Liturgia não é invenção do capeta. Liturgia é direção, é rumo certo. Da palavra de Deus. A forma, como é estruturado, como se apresenta, não é essa a questão. O Senhor Jesus diz, olha, Paulo diz, e nós temos este texto como revelação divina, porque cremos na sua inspiração. Eu recebi do Senhor que eu também vos entreguei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo, que é dado. As traduções nem sempre trazem esse verbo aí, clau. Um presente passivo. E diz o texto, Paulo diz, fazei isto em memória de mim. Considerar isso, como Jesus dizendo, considere isso em memória de mim. Haja corretamente nessa forma, em memória de mim. Os tempos mudaram em algumas formas. O princípio é corpo e sangue. Como o batismo. Houve tempo no cristianismo que você era batizado com 3 mergulhos para frente. E depois tomava leite. Porque é recém-nascido. São simbolismos. Agora, quando Paulo fala, fazer isso em memória de mim, a palavra de Deus, o texto usa anamnese. E quando você vai a um lugar que faz uma anamnese, ele está realmente pesquisando a sua vida. E eu acho isso fantástico. Isso me dá uma segurança muito grande que Jesus morreu por mim. Quando eu participo desse momento, não só por esse momento, a beleza está no coletivo. E não foi feito para que, a não ser você que esteja impedido de estar no culto, estivesse em casa fazendo nesse momento a sua ceia particular. Isso tem um nome que eu não uso. Apenas na classe dos jovens eu expliquei o que eu considero isso. É coletiva. Porque o evangelho é corpo. Mas quando eu participo da ceia do Senhor, eu trago a lembrança. Eu trago à memória, o que estamos trabalhando esses dias, que esse Jesus se deixou quebrar por mim. Jesus é meu Salvador pessoal. Jesus é o meu pão da vida particular. Por isso, quando a igreja se reúne nesse ato, nessa liturgia, é para ensino também.
Não é para condenação, o propósito não é condenação, o propósito não é separar joio de trigo, separar salvo de não salvos, né? Ou denominações, ou grupos. Mas é trazer à memória, isso para mim é muito importante, pelo menos para mim é importante, que Jesus foi quebrado, se permitiu quebrar. A ideia de dar, eu acho que a tradução ela é menos significativa do que quebrar. Ele se permitiu quebrar, isso a gente descobre pela voz do verbo lá. Ele se permitiu quebrar por mim. Ele fez isso. Eu não sei se eu me deixaria quebrar por alguém. O texto de Isaías 53 diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ainda é mais forte a palavra. Não sei qual é a palavra do hebraico, teria que ver. Mas esse texto aqui para mim me dá um alento. É que em meio a todas as lutas da vida, as tribulações da vida, em meio às coisas que às vezes fogem ao nosso controle, é saber que independente do local, essa hora, nesse horário muitas vezes, comunidades muito pobres, comunidades mais abastadas, línguas diferentes, experiências de vida diferentes, tonalidades de pele diferentes, sexos diferentes, culturas diferentes, se com biju de mandioca, se com vinho, não importa. Essa não é a questão. É que eles estão ressignificando para as suas vidas que Jesus se permitiu quebrar por elas. E se ele se permitiu quebrar-se por amor a mim, como duvidar desse amor? Como não considerar que Deus virá ao meu encontro em socorro? Aquele que nem mesmo a seu único filho poupou, como diz o texto de Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. E ele se deixou quebrar. Porque a morte de Jesus foi injusta, segundo a própria justiça dos homens. Foi conchavo de religião e poder político. Mas ele se permitiu. Porque ele tinha um projeto maior. Ele também pensava em mim, pensava em você. Então, quando eu celebro a ceia do Senhor, como eu disse, não importa a comunidade. Eu já participei de comunidades onde o culto parece que a música era cada um tinha que gritar mais do que o outro, cantar mais alto. Nós já participamos disso, às vezes sem instrumento, sem nada, só na garganta, mas ele está lá presente. E ele está dizendo àquela gente: olha filho, eu me deixei quebrar por você. Isso é convicção de fé. Isso é teologia de vida. Eu tenho batido muito no tema que teologia tem que sair dos livros e vir para a vida. Tem que ser prática na vida. Isso é teologia de vida. Não sei se bem ou mal é destinado, como diz o hino, a mim. Se maus ou áureos dias eu vou ter, mas eu sei em quem tenho crido. E sabe por que eu sei? Porque eu confio no que a Bíblia diz. E eu digo amém para o que a Bíblia diz. É ensino. Não há demérito em ser ensino. É ensino que traz libertação, que muda comportamento. É ensino que constrói um novo momento. Isso, de certa forma, é freiriano. Constrói uma nova vida, um novo momento, um novo aprendizado. E é ensino que diz: olha, está difícil,
Eu não nego. Mas sei que meu Jesus vive. E Ele me ama. E Ele se permitiu quebrar por mim. Por isso eu faço isso em obediência. Eu faço isso em consideração. A palavra diz isso no texto. Poiel. Eu faço isso em consideração. Fazemos isso aqui para agir corretamente com Deus, com Jesus. Há igrejas que fazem isso todo domingo, todos os cultos, outras não. Isso não é o mérito importante. O importante é que quando nos reunimos para comer do pão e beber do cálice, estamos, em outras palavras, agindo corretamente com Jesus. Por isso eu não posso fazer de qualquer maneira. Por isso eu não posso ficar jogando com pão ou fazendo bolinha antes da celebração. Até posso, não devo. E se faz é porque realmente não tem significado. Sem isso é só um cerimonial que as pessoas nem compreendem. O que é aquilo? Mas aqui nós fazemos em consideração a Jesus, em consideração ao que Ele ensinou, observando todas as coisas. E uma das coisas foi essa. Porque anunciamos a morte dele até que Ele venha. E Ele virá. E eu creio que eu vou antes. Virei na leva que vem com Ele. Né? E eu creio nisso. O tempo para mim não significa prioridade. Eu sei que eu vou. Eu sei que eu estarei. Eu sei que eu estou com Jesus. Estive, estou e estarei. Sempre. Estive ontem, estou hoje, estarei amanhã. E Ele vai cuidar da minha vida, vai cuidar da sua vida. De modo que essas lutas passageiras vão passar, vão cessar. E Ele me ama. Isso ninguém pode tirar de ninguém. Não tem força que possa tirar o amor que Deus tem por mim através de Jesus. Eu é que posso abrir mão desse amor, mas ninguém pode tirar. Assim participemos dessa consideração a Jesus, dessa submissão à vontade de Jesus, desse ensino de Jesus. Lembrando que Ele se deu por mim, Ele se permitiu quebrar-se por mim. Amém.
Pai, eu quero declarar diante de Ti, Senhor, a minha gratidão pelo amor de Teu Filho por mim, por nós. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome. Que no Teu poder soberano, Tu te permitistes deixar-se quebrar por alguém que não merecia isso, Senhor. Mas o Teu amor me alcançou e nos alcançou. Por isso rendemos-te graças e oramos em nome de Jesus. E havendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que eu ofereci por vós, comei-dele todos.
a palavra de Deus que, semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança que é feita através do meu sangue. Bebei dele todos. Estamos debaixo de uma nova aliança, firmada pelo sacrifício de Jesus, não por mérito, ou por compensação de algo de bem feito que fizemos, mas porque Ele, em sacrifício e graça, nos amou. Quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Queria incentivá-los a terem outros contatos durante a semana com a leitura do texto bíblico. Eu sei que alguns de nós, o único contato que temos é com esse texto que divulgamos no boletim, mas a Escritura deve ser acessível aos crentes, em especial durante toda a semana. É por isso que sempre trazemos aliás, porque o culto cristão sempre teve leitura da palavra. Isso lá pelo ano, já vai lá pelo ano 100, 60, 80, você vai encontrar isso. Mas além do que lemos aqui na igreja, leia durante a semana, faz bem. Nós queremos terminar esse culto, essa celebração coletiva, esse serviço coletivo de culto, cantando que Jesus está vivo. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para convidar você que ainda não tem Jesus como Salvador pessoal, e é só por Ele que a gente chega a Deus, é que nós conversamos essa semana, não é? Não existe vários caminhos para Deus, é só Jesus. Está lá no texto da palavra de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. E eu queria convidá-lo ou convidá-la, a você que ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, a receber esse Jesus. Ele deixou-se quebrar por você. Agora Ele não vai invadir a sua casa. Ele bate. Ele bate à nossa porta. Inclusive o texto de Apocalipse é para os crentes, na realidade. Mas Ele bate. Ele quer cear, quer conviver com a gente, né? Mas quer recebê-lo também como filho, e nos tornamos filhos adotivos. Todos nós somos adotivos. Todos nós temos o nosso irmão mais velho, que é Jesus, né? Mas todos nós somos adotados em Cristo por Jesus. Então, se você nesta noite entendeu o culto, entendeu a música, entendeu a palavra, entendeu a cerimônia, a liturgia, e o seu coração, o Espírito diz: receba Jesus como Salvador. Faça isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar. E se alguém quer receber Jesus como Salvador pessoal, ou levante a sua mão, ou venha à frente, depois eu quero orar com você. Ou você foi crente, se afastou, quer voltar para Jesus, não importa a idade. Somos corpo tem várias idades aqui, né? Então que o Senhor possa nos abençoar. Mas se alguém não conhecia Jesus ainda como Salvador pessoal, e tem ouvido isso já há tanto tempo, né? É hora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração, como diz o texto, no tempo do povo lá, rebelde, lá em Meribá, quando o povo se fez duro ao coração, a palavra do Senhor. Receba o Senhor se Ele fala ao seu coração. Vamos cantar? Oh
Antes da oração final, abençoe seu irmão que está do lado. Deus te abençoe, meu irmão. De um lado e do outro. Pode dizer. A vida está precisando tanto da bênção do Senhor. Só não pergunte se é membro da igreja para não passar vexame. Vamos orar? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmão. Sejam abençoados na semana.